Olá, que bom que estamos aqui. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. O Senhor mais uma vez propiciou que nós pudéssemos ter um encontro para partilhar um pouco da palavra de Deus. E desta feita eu gostaria de ler no Evangelho segundo narrou São João, do capítulo 8, os versículos 10 e versículo 11, que dizem assim: Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Esse texto, quando eu elaborava esse sermão, o título que eu dei foi: Não importa o que você fez, nem o que você é, Jesus te ama. Esse texto é muito conhecido dos cristãos. Aliás, muito possivelmente não tem ninguém que nunca tenha visto alguém dizer assim, quando quer se defender ou quando quer defender alguém: Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Esse texto que eu li faz parte da história bíblica em que Jesus defendeu a mulher adúltera. Porém, eu gostaria de dar fazer uma outra leitura do tema, porque as pessoas se apegam muito ao versículo 7 que eu fiz aqui menção. A Bíblia diz que Jesus se encontrava no templo e se apresentaram lá alguns religiosos, os escribas e fariseus, trazendo uma mulher que foi flagrada no adultério. E eles colocaram essa mulher na frente de Jesus e disseram: Mestre, essa mulher foi pega em adultério e a lei de Moisés disse que ela deve morrer. E tu, o que dizes? Com certeza, queridos, aquelas pessoas não estavam preocupadas com a vontade de Deus. Com certeza, aquelas pessoas não estavam preocupadas com a espiritualidade, muito menos com a mulher. Aqueles homens, a Bíblia diz, que tinham um ódio de Jesus, porque Jesus representava para ele um perigo iminente, já que eles eram líderes em Israel, e como Israel era dominado pelos romanos, pelo Império Romano, o Império Romano permitia a liderança religiosa simplesmente para servir como um grupo de pessoas que aplacava a ira, aplacava a indignação, aqui mantiam o povo calmo. A função deles era não permitir que o povo se insurgisse contra as maldades, as perversidades, contra, digamos, todo o mal que o Estado romano representava. E aquelas pessoas viam a Jesus como inimigo porque a Bíblia diz que Jesus já tinha um grande número de seguidores e essas pessoas tinham medo do número de discípulos, de seguidores de Jesus crescer, e isso chamar a atenção de Roma e eles perderem a função deles. Quando eles perguntam a Jesus se o que deveria fazer com aquela mulher, a Bíblia diz que a intenção deles é que se Jesus, por exemplo, dissesse: matem-na, com certeza eles iam matar aquela mulher, depois iam dizer aos romanos que Jesus havia autorizado a morte de uma pessoa, e Jesus com certeza seria pego como um criminoso, porque o Estado romano não permitia que ninguém matasse sem que as autoridades romanas mesmas permitissem a morte. Foi o que aconteceu, por exemplo, com Jesus, que levaram até Pôncio Pilatos, para que Pôncio Pilatos autorizasse a morte. Eles também imaginavam que se Jesus dissesse: não matem essa mulher, não, vocês não devem matar, eles iriam acusar Jesus de blasfêmia, de pecar contra a lei mosaica e de alguma forma queriam descaracterizar ou tirar o foco das pessoas por Jesus. A Bíblia diz que quando eles fizeram a pergunta, Jesus não respondeu, se sentou e começou a escrever no chão. Eles continuaram
perguntando ao Senhor o que fazer, indignados porque queriam a resposta. E Jesus se levantou e disse aquilo que já nós falamos, que está no versículo 7. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Jesus voltou a se agachar e continuou a escrever no chão, não se sabe o que ele estava escrevendo. Mas aquelas pessoas ficaram preocupadas e diante da fala de Jesus eles não tinham como se defender, não tinham o que fazer, porque quem poderia tirar aquela primeira pedra? E a Bíblia diz que um a um foi deixando a pedra no chão, foi largando a pedra do chão e se afastaram e foram embora, até que no cenário só ficou Jesus e a mulher. Jesus se levantou e perguntou à mulher: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E a mulher, com certeza, olhou para os lados e disse: não, Senhor, todos foram embora. E ele disse: também eu não te condeno. Vá e não peques mais. Eu gostaria, meus queridos e minhas queridas, de chamar a atenção desse texto que é conhecido para duas situações. A primeira situação é o sentimento de vingança que paira em torno do judeu. É um sentimento de vingança que eles querem colocar, por exemplo, para Deus. Os judeus têm uma ideia de um Deus sanguinário, de um Deus punitivo, de um Deus que corrige, de um Deus que é duro demais com as pessoas, de um Deus que manda matar. E assim, eles passam a ideia, eles não entenderam a ideia de um Deus de amor, de Jesus. Essa ideia também perpassa por muito de nós. Na verdade, eu acho que nós crescemos, crescemos recebendo, ouvindo a mensagem de que Jesus ou que Deus é vingativo. É só lembrar de que quando a mãe ou o pai quer de alguma forma condenar o comportamento do seu filho, criança, ele diz: não faça isso. Deus castiga. As pessoas não entendem que Deus é acima de tudo amor, é acima de tudo zelo, é acima de tudo cuidado, é acima de tudo aquele que cuida de nós. E a segunda coisa que eu queria chamar a atenção é que eu fico imaginando aquela mulher. Eu fico imaginando que aquela mulher chegou naquele local arrastada. Porque quem morria daquele jeito por apedrejamento, morria como um maldito, morria como uma coisa indesejada, morria como alguém que iria partir para o inferno, porque o pecado dele ou dela foi grande demais e deveria ser extirpado daquela sociedade. Eu imagino que aquela mulher chega arrastada e está diante de um grupo, de uma turba ensandecida, odiosa, cheia de ódio, querendo matá-la, não preocupada nem um pouco com a sua vida, nem preocupada nem um pouco quem ela era, o que levou a ela aquela condição. A Bíblia não diz se aquela mulher foi envolvida por um homem, se ela era maltratada por seu esposo e caiu no encanto de outro homem, ou não diz se era uma mulher leviana que traía por leviandade, porque tinha mais o desejo do prazer. Eu não estou aqui fazendo apologia, dizendo que essa foi a coisa certa. Eu estou dizendo que as pessoas nem sequer avaliaram quem era a mulher e a sua dor. Imagino ela diante de uma turba com pedras na mão, preparados para assassiná-la, para matá-la de uma forma brutal. Cada pedrada deveria ser uma dor terrível. E ela naquela situação, diante de um conflito que ela não deveria ser a responsável por aquilo, por um grupo de pessoas que só queriam matá-la para poder prejudicar uma outra pessoa. Aquela mulher, com certeza, queridos, não tinha esperança. Aquela mulher não tinha mais o que fazer. Ela não via luz no final do túnel. Com certeza que o estado emocional dela era dos mais horrendos. O estado psicológico dela era uma coisa deplorável. Com certeza ela estava ali agonizando. Ela não tinha esperança. O sentimento, e com certeza na cabeça dela passava a ideia de que iria morrer brutalmente. Mas ela não conhecia o Senhor dos Senhores. Não conhecia o Deus dos deuses. Não conhecia Jesus. Não conhecia aquele que foi capaz de enfrentar com toda sabedoria, com um comportamento santo, com um comportamento de amor,
foi capaz de enfrentar aquelas pessoas e lançar no rosto delas mesmas o seu pecado. Ela não entendeu. Quando aquele homem, aquele rabi, se pôs de pé, chamou a ela carinhosamente e disse: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: não. E ele disse: vá e não peques mais. O Senhor estava dando a vida, estava restaurando a vida para ela, estava libertando a ela, estava fazendo com que ela revivesse. Com certeza, quando ela se levantou, olhou para todos os lados, não entendia nada e seguia um pouco sem entender. Mas o Deus dos deuses alcançou a ela. O Senhor amou a ela intensamente. O que Deus colocou no meu coração foi para dizer, nesse momento em que nós vivemos a agonia da dor provocada pelas mortes do coronavírus, ou pelo medo que nós vivemos em nossas casas de que esse mal se apegue a nós. Muitos de nós ficamos preocupados com o que fazemos, o pecado que cometemos. Ficamos preocupados, mas Deus não vai me perdoar por aquilo que eu fiz. Não importa o que você fez, não importa o que você é. O Senhor dos Senhores se apresenta nesta hora para lhe dar vida, para transformar o ambiente, para dizer que Ele o ama intensamente, ou que Ele a ama intensamente, e que Ele não tem interesse que você morra, mas que você viva, e viva com abundância. Receba ao Senhor. O Senhor está de pés na sua frente, como esteve de pés para aquela mulher. Está dizendo: se erga, se ponha de pé, mude a sua vida, não peques mais e tenha paz. Porque o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Deus da paz, o Deus da vida estava diante dela. Receba a vida, receba a paz, em nome de Jesus. Que o Senhor lhe abençoe e lhe guarde. Que saiba que Jesus te ama. E não importa o que você fez, nem o que você é. Ele o ama intensamente. Ele a ama intensamente. Porque Deus é amor. Deus nos abençoe. Paz seja conosco.